Olá amigos, tudo bem? Eu sou William Gaspar, pregador. No vídeo de hoje você irá descobrir o que acontece quando nós colocamos a nossa vida nas mãos de Deus o Pai. Coisas incríveis, coisas maravilhosas acontecem. Vamos orar? Deus, peço permissão para abrir a Tua Santa Palavra, que o Teu Santo Espírito nos dê entendimento e compreensão ao abrir as Sagradas Escrituras. É o que eu peço em nome de Jesus. Amém. O tema de hoje é Deus o Pai, a terceira crença da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Deus, o Eterno Pai, é o Criador, o Originador, o Mantenedor e o Soberano de toda a criação. Ele é justo, é santo, compassivo e clemente, tardio em irar-se e grande em constante amor e fidelidade. Teve um momento da minha vida que eu estava passando por um momento muito difícil. Muitas coisas estavam acontecendo e para mim ainda era muita novidade. Estava ainda meio que novo no cristianismo. E eu estava passando por um momento de fraqueza espiritual. Eu não sei se você já passou por algum momento de fraqueza espiritual, mas eu cheguei a passar. E naquela época eu pensei até em abandonar a igreja, pensei até em sair da igreja, porque muitas coisas estavam acontecendo ao mesmo tempo. E cheguei até a duvidar do poder de Deus e da existência de Deus. Eu ficava me questionando, poxa, mas será que Deus existe? Até que um dia aconteceu algo extraordinário que mudou completamente a minha vida. Eu estava com a minha esposa, minha filha e o meu filho Arthur, o mais novo. Pequeno, ele tinha naquela época 7 meses. Nós estávamos em casa, era hora de almoço, e estava ali conversando com a minha esposa, e a minha filha tinha o hábito de sair pela varanda da casa, nós morávamos no primeiro andar da casa, e a minha filha tinha o costume de ir até o escritório para mexer no computador, vasculhar as coisas lá no escritório, e teve um dia que ela foi e deixou o portãozinho, porque tinha uma escada que descia até a garagem. E essa escada tinha ali aproximadamente 17 degraus. Eu com a minha esposa, no horário do almoço, tinha vindo do trabalho, estávamos ali conversando, e o Arthur, ele andava naqueles discos, naqueles andador com rodinhas que a gente coloca a criança e a criança começa a andar. Então, ele estava andando naquilo ali, em casa, e dei um beijinho nele, conversamos um pouquinho, brinquei com ele e fiquei com a minha esposa na cozinha esperando o almoço. De repente, escutamos um barulho. Um barulho muito forte. E fiquei preocupado, falei, meu Deus, o que aconteceu? Quando eu olhei para o lado, eu vi que o Arthur não estava. E eu corri muito rápido, eu não sei, parecia um relâmpago. Eu saí pela porta da sala, corri a varanda e fui até a porta do escritório, e quando olhei, a portinha das escadarias estava aberta. E quando eu olho lá para baixo, estava o Arthur, deitado de barriga para baixo, tentando levantar com 7 meses de idade. O disco, o carrinho já não via mais. Então eu dei um pulo praticamente em 2 passos ou 3 até chegar no Arthur. E quando eu cheguei eu fiquei completamente nervoso, preocupado, achei que tinha acontecido alguma coisa grave com ele, mas ainda não sabia o estado do que tinha acontecido com ele. Ele era muito pequeno para cair numa altura daquela. O instinto paterno me fez naquele momento pegar o Arthur no colo, e a minha vizinha que morava na parte de baixo da casa estava saindo com o carro da garagem para ir até o serviço do marido. E de repente ela falou, entra no carro, entra no carro. E eu entrei no carro com o Arthur e dali nós fomos direto para o hospital. Chegando no hospital, fomos para a emergência e logo ele já foi atendido. E o médico começou a examiná-lo. Falou, fique calmo, pai, e eu não sabia como ficar calmo, né? E o meu filho foi lá para dentro naquela maca e os médicos ficaram. Passou alguns minutos, o médico veio até mim e falou, William, o Arthur está bem. Agora nós vamos fazer algumas radiografias para ver como que está por dentro. E ainda assim fiquei muito apreensivo. Os médicos levaram ele para dentro, fizeram todos os exames de radiografia, fizeram exames tocando no corpo dele para ver se não tinha nenhum hematoma, algum arranhão. Passou alguns minutos após os exames, eles vieram e me disseram, William, não quebrou nada, não tem hematomas, não tem nada. E um dos médicos disse assim, se você acredita em Deus, amigo, agradeça, porque realmente Deus existe. E Deus protegeu o teu filho e nada quebrou dele, não ficou nenhum hematoma. Ficamos ali por 1 hora em observação até os médicos darem alta e eu voltar para casa com meu filho. Dali em diante, queridos, eu nunca mais passei a questionar
a existência de Deus e os seus cuidados e a sua proteção, mas nunca mais. Ali eu pude perceber o cuidado que Deus tem comigo, com a minha família e principalmente teve aquele cuidado especial com o meu filho. E nenhum mal, nenhum arranhão aconteceu com o Arthur. A Bíblia nos mostra a existência de um Deus poderoso, um Deus grandioso, um Deus criador, mantenedor, originador de todas as coisas. Ela está relatada nos livros de Gênesis, capítulo 1, versículo 1, 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 17 e 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 12. Vamos ler a palavra de Deus? Lá no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 1, diz assim: No princípio criou Deus os céus e a terra. A palavra de Deus diz que Deus é o criador de tudo. Tudo foi criado por Ele, inclusive eu e você fomos criados por Ele. E Ele mantém tudo e sustenta tudo conforme a sua vontade e o seu poder. Por isso, não precisamos ter medo de nada, porque Ele sustenta tudo, inclusive eu e você. Sabe, queridos, eu não sei se hoje eu estou falando para alguém que está passando por algum problema na vida. Pode ser que hoje esteja passando por um problema difícil, um problema, quem sabe, de desemprego, está com medo do futuro. Você deve ser pai, você deve ser um marido que recém casou com a sua esposa e agora está desempregado, perdeu seu emprego, não sei. Ou você já faz tempo que está sem emprego, não é? E você fica com medo, como que eu vou alimentar a minha família? Como que eu vou sustentar a minha família? Ou como eu vou sustentar a minha casa, o meu lar, sem trabalho, não é? E você fica todo preocupado. Pois é, queridos, quero dizer para você que não precisa temer. Deus é poderoso. Deus mantém todas as coisas sobre sua ordem e sobre sua vontade, inclusive eu e você. E Deus nos ama muito e nunca Ele vai nos abandonar e nunca vai nos decepcionar. Basta você crer, basta você confiar. Lá em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 17, vamos ler o que a palavra de Deus diz? Diz assim: Assim ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Paulo diz que Deus é imortal. Se Paulo diz que Deus é imortal em sua palavra, queridos, então nós não precisamos ter medo, porque o nosso Deus não é um Deus morto, não é um Deus que não se preocupa conosco, um Deus que não nos ouve. Parece uma estátua de pau, parece uma estátua de pedra, uma réplica de um Deus. Não, o nosso Deus é um Deus vivo. Por isso Paulo diz que ele é imortal. E outra, Deus é invisível. Sabe, queridos, não quer dizer que porque Deus é invisível que nós não podemos vê-lo. Sim, podemos ver Deus através da natureza. Exato, Deus criou toda a natureza e por isso nós podemos confiar na existência desse Deus. Então, eu quero dizer para você que calma, não fique preocupado, não tenha medo, não fique ansioso com o dia de amanhã. A própria palavra já diz, não fique ansioso pelo dia de amanhã. Confie em Deus. Sabe o que o ser humano precisa, na verdade, nesta vida, queridos? O ser humano precisa confiar em Deus. A gente confia em tantas coisas banais, e às vezes a gente deixa de confiar naquele que é o mais importante da nossa vida, aquele que mantém o nosso coração batendo, aquele que nos dá o ar para respirar, e a gente acaba deixando de confiar em Deus, o nosso Pai. Paulo também diz que Deus é sábio e ele não erra. Sabe, queridos, uma outra coisa que eu queria também dizer para você é que Deus é sábio e Deus não erra. Pode ser que muitas vezes você fique questionando a Deus, não é? Por que, Deus, que agora aconteceu isso comigo? Ah, pai, por que aconteceu aquilo? Por que agora eu estou assim? Sabe, coisas ruins às vezes acontecem na nossa vida, mas não que Deus nos abandonou, não que Deus não nos ama. Não é isso. Sabe, Deus, querido, é muito sábio para errar. Você não acha? Ele nunca erra. E a palavra de Deus diz também em Romanos 8:28 que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E se Deus ama você e você ama a Deus, então, queridos, pode ficar tranquilo que aconteça o que acontecer, é para o teu bem. Por mais que você às vezes não entenda, mas é para o teu bem.
E Deus é muito sábio para errar, querido. Você pode confiar que jamais Ele vai errar com você. E agora eu quero meditar com você em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 12. E a palavra de Deus diz assim: E por isso estou sofrendo estas coisas, todavia não me envergonho. Por quê? Porque sei em quem tenho crido, e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Eu quero frisar com você na frase que diz assim: eu sei em quem tenho crido. Paulo diz na palavra de Deus que ele sabia em quem ele cria. Ele tinha certeza no Deus que ele acreditava, no Deus que ele confiava. Agora, eu não sei você, queridos, eu não sei se você confia no teu Deus. Eu não sei se você confia a ponto de colocar a tua vida nas mãos de Deus de verdade. Então, queridos, crer em um Deus que é invisível, isso não é para qualquer um. Um Deus que você não pode ver não é para qualquer pessoa. Crer num Deus que você não consegue ver fisicamente, como nós estamos nos vendo agora, isso é só para aqueles que vivem através da fé. É só para homens de fé. Então, queridos, crer em um Deus que hoje nós não podemos ver fisicamente, isso é apenas para aqueles que vivem pela fé. Você tem vivido pela fé? Você tem acreditado em Deus como você tem falado? Porque falar que acreditamos em Deus, isso a maioria das pessoas falam. Mas quando nós temos que provar a nossa fé, que realmente cremos neste Deus, aí, queridos, as coisas se tornam diferentes. Muitas pessoas são reprovadas no teste, porque quando dizem só de palavras, mas quando chega na prática, acabam reprovando. Por quê? Porque tem medo, porque não confia, porque não acredita suficientemente. E outro motivo também porque não crê e não confia é porque não passa tempo com esse Deus. E por não passar tempo com esse Deus maravilhoso, acaba não confiando e não amando o suficiente a ponto de acreditar, colocando a sua vida de verdade nas mãos de Deus. Eu lembro quando eu era criança, na cidade de Antonina, lá bem perto da casa da minha avó, no centro da cidade, porque Antonina é um centro histórico, então ficava bem pertinho da beira-mar. Ainda existe a casa dela, é uma das mais antigas de Antonina. E bem na reta da casa dela, a gente vai direto para a beira-mar e lá tem um trapiche. E desde pequenininho eu brincava no mar ali com meu pai, com a minha avó, com meu avô, com os meus primos, meus tios, a gente sempre brincava lá. Então, teve vezes que quando eu ainda não sabia nadar, mas estava aprendendo, eu ia com o meu pai. E o meu pai todo preocupado com a minha mãe, porque eu sempre fui filho único. Então, eu lembro que quando eu estava aprendendo a nadar, teve uma vez que o meu pai levou para uma parte mais funda, porque ali era por etapas. Tinha chamada rampinha, que era onde ficavam só as criancinhas. Tinha a escadinha e lá na frente eles chamavam de cabeceira da ponte. Lá já eram para os adultos, que já sabiam nadar mesmo, e daí não tinham medo da profundidade. Então eu lembro que quando eu já estava pegando ali próximo dos 10 anos, na escadinha, eu estava lá na parte de cima e meu pai estava na parte de baixo. Aí eu lembro que meu pai chegou para mim lá de baixo, olhou para cima e disse: vai filho, pula, pula que o pai está aqui embaixo e o pai segura você. E eu todo com medo, dizendo: ah pai, eu tenho medo, eu vou me machucar, eu vou afundar e não vou subir mais. Ele falava: não filho, o pai está aqui, o pai segura você, confie no pai. Quando ele falou essa frase, confie no pai, ali mudou tudo. Eu criei coragem, eu olhei para baixo mesmo na altura, com medo da altura também, mas quando meu pai disse: venha, confie no pai, então eu fui, corri e pulei lá embaixo. E quando eu pulei, caí bem na frente do meu pai. E quando eu subi novamente do mar, o meu pai estava ali para me abraçar e me amparar. Isso é confiar no pai. Quando você passa tempo com teu pai, você passa a confiar e a acreditar nele. Moral da história: o que Deus quer é isso, que a gente passe tempo com Ele, que a gente confie nele, que a gente acredite nele, não só de palavras, mas acredite na prática, com a tua vida. Muitas pessoas hoje no planeta estão vivendo um cristianismo barato, um cristianismo falso, um cristianismo sem graça. Por quê? Porque estão vivendo apenas de aparência. E hoje nós estamos aqui para dizer para você
que não importa o que está acontecendo hoje com você na tua vida, o teu barco não vai afundar. Não vai afundar porque existe um capitão que está no comando do barco da tua vida. Você pode estar achando que está sem rumo, que você está perdido. Não, queridos. Jesus está no comando da tua vida, mas você tem que permitir que Ele seja o comandante da tua vida. Isso, como eu disse, não é para qualquer um. É somente para aqueles que vivem pela fé. Os homens de fé desta terra, apenas os homens de fé, poderão realmente ver os milagres de Deus acontecer em suas vidas. Milagres não acontecem para qualquer um. Milagres é apenas para aqueles que realmente acreditam, aqueles que passam pela fome sem duvidar de Deus. Sabe que Deus precisa para nos mostrar que Ele é Deus? Apenas um momento de fé. Deus abençoe você, queridos, que você tome a tua decisão hoje, a decisão certa, entregando a vida a Jesus. Você quer fazer isso agora? Então eu quero que você ore comigo neste momento. Deus Todo-Poderoso, que o Senhor, Pai, neste momento faça com que esta pessoa que está ouvindo agora esta mensagem, que o Teu Espírito Santo, Pai, entre como uma bomba, como uma flecha, Pai, no coração deste filho e desta filha que o Senhor tem, Pai, que o Senhor ama, e faça com que ele acredite, que ele creia nesse Deus real, nesse Deus vivo, que vive e reina para todo sempre. E certamente, Pai, ele irá ver grandes coisas acontecer na vida deles. Porque o Senhor é Deus, Pai, e como Deus, Tu pode todas as coisas. Entrego, Pai, agora a nossa vida em Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Amigos, se você gostou desse vídeo, então se inscreve no nosso canal no YouTube, William Gaspar Pregador, e também na nossa página do Facebook, William Gaspar Pregador. Compartilha com os amigos, deixa um like lá nos nossos vídeos no YouTube, coloca um positivo para que outras pessoas também possam ver este vídeo. Sabe, queridos, esse vídeo ele vai ficar na internet pelo resto da minha vida, enquanto eu tiver a minha conta no YouTube. E quem sabe Deus esteja preparando para alguém para que daqui a 10, 15 anos veja esta mesma mensagem que você está vendo agora e esta pessoa seja salva por Jesus. Então, queridos, por favor, faça este favor, compartilhe com seus amigos e faça parte desse ministério de levar a mensagem de Deus para todas as pessoas. Um beijo no coração, um abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.